Tem vaga aqui, ó. Tudo bem? Opa! Tô até me filmando já, tudo bem? Certinho? Fala pessoal, estamos aqui hoje na Body Brown, onde vamos fazer uma gravação relâmpago. Vamos conhecer um novo lançamento da Body Brown e também dar uma visitada na nova fábrica. Vamos lá? Então vocês vão observar que aqui é a nossa câmara frigorífica de refrigeração de barris da Body Brown, onde a gente tem esses primeiros 20 taps, estamos colocando mais 20 até o meio do ano, então a gente está fazendo por etapa. E a gente também tem o ambiente do café da manhã bávaro bretão, onde é pretzel, pães, queijos e cervejas. Nós temos shows, nós temos apresentações, mostras culturais, danças folclóricas, a gente procura trazer aqui para o hour, desafogando um pouco o downtown, o centro da cidade, para que a gente aqui também possa curtir e não ter esse ambiente tão pesado que é no centro da cidade, onde já tem realmente um ambiente bem formatado nesse tema. A verdade é que a gente percebeu que a fábrica ela é um concentrador de pessoas, porque eu quero ver a fábrica nova. Então, as torneiras que nós temos aqui, 80% ou 90% é da Body Brown, e as outras unidades vêm para também servir cervejas de convidados. Porque eu também entendi que as cervejarias locais têm uma certa dificuldade sobre o seu método de expansão. Então eu falei, eu vou transformar, como nós somos já uma locomotiva, a Body Brown ensina, constrói, então não há porquê eu também não receber cervejas da Swamp, cervejaria da Fortuna, da Browsby e tantas outras cervejas boas, dentro da linha de distribuição que a Body Brown faz. A gente é escola, então a gente ensina, a gente faz teste. Nosso laboratório é preparado para refermentações, então tem um laboratório de controle de qualidade para finalidades específicas. Então, quando a gente faz uma cerveja com jabuticaba, eu já fiz o licor de jabuticaba, eu já fiz teste em 3, 4 lotes de outras cervejas que estão no mercado, mas eu tiro na produção um pouquinho e a gente chega no conceito e já o produto já está mais ou menos pronto. Eu sou fiel à minha visão sensorial, mas eu também tenho, por exemplo, o Gabriel, que é um sommelier formado em Chicago, é o nosso sommelier oficial. Nós temos amigos que é como o Raul aqui e outros cervejeiros que acaba tendo uma visão sensorial mais rebuscada, esse aqui que está na história da cidade aí de cerveja e tal, e a gente degusta e escuta os defeitos e as virtudes. E aí eu, com a minha visão sensorial, eu tento equilibrar onde que é de fato um defeito, onde eu posso potencializar a virtude, e aí o produto começa a nascer. Por exemplo, essa semana é uma semana brilhante para a Body Brown. A gente tem quinta-feira Cacauí no Growler para festejar a entrada da Páscoa e tal. Nós temos a Gratz Grodziski, que é uma cerveja de uma releitura da Polônia desde o ano 1200. Típico da Polônia, 100% trigo defumado no carvalho, era como se bebia naquela época. É uma cerveja defumada, leve e refrescante. É a cerveja feita pelos poloneses. Bem, se Curitiba é a segunda maior colônia fora da Polônia, perdendo apenas, a maior colônia polonesa fora da Polônia, perdendo apenas para Chicago, e a minha noiva é polonesa, a minha sócia é polonesa, meus amigos é polonês, quando é polonês é ucraniano, é russo, alemão. Então, assim, não tinha como aqui em Curitiba não ter uma cerveja feita anualmente para homenagear os poloneses, ucranianos um pouquinho. E também nós temos a terceira cerveja, que é a Blanche de Curitiba, uma cerveja que veio para homenagear o aniversário da cidade. Então, estamos comemorando 325 anos, então, esta cerveja aqui é um rótulo inspirado no René Magritte, que é um pintor belga, que é da cidade que surge as Blanches. Tá aqui o Rafael Greca bem pequenininho e eu bem grandão aqui, né? Que aqui eu pude ser grande, né? Onde a gente tem o Passo da Liberdade, né? Da cidade. E é o Passo da Liberdade. É o Passo da Liberdade, onde a gente está homenageando uma parte de Curitiba, onde começou e tal. Essa cerveja é uma cerveja de trigo belga, é uma cerveja belga, de estilo belga, de trigo, casca de laranja, semente de coentro, marcha marcou, comum tomar aí na cidade de Bruges, onde você toma com marisco, mule frites, batata frita, canecos de 1 litro, uma cerveja super refrescante. Nós vamos abrir hoje com a Blanche de Curitiba. Ao mesmo tempo, eu falei da Cacauí, essa
que é da Páscoa. Então, é uma cerveja que a gente faz em 2 momentos, final do ano e na Páscoa. E é uma releitura de um estilo da Escócia, chamada Wee Heavy. Ela tem 8% de grau alcoólico, super maltada. Se eu pudesse dizer que lembra um estilo germânico, seria uma Bock, também bem maltada, de inverno, e que recebe nibs de cacau de Ilhéus, da Bahia. Então aqui é uma forma de a gente aproximar o que nós temos aqui com o que tem de mais específico do inverno da Escócia. É a primeira, a base dela, que é a Wee Heavy, que é essa daqui, ó. É a primeira cerveja da Bode Brau. Você pode olhar que tem uma releitura de um bode com um gibão, a bandeira da Escócia e do Brasil, que representa os bodes do sertão de Pernambuco, de onde eu vim, das nossas famílias, aquela coisa. Ela é uma espécie de um motor da locomotiva da Bode Brau, e dela a gente fez a Cacauí, e dela a gente fez também a de hoje, que estamos lançando, a Wee Heavy Ao Syrah. O que seria essa Wee Heavy Ao Syrah? Cerveja numerada, essa aqui é o número 3070 de 5.000. É a Wee Heavy, criada a receita há mais de 8, 9 anos, envelhecida durante 12 ou 13 meses em barricas de Syrah, previamente utilizada, entre aspas, pela Alma Única, porque não posso citar aqui no rótulo a indústria, e que ganhou alguns prêmios, e que hoje é Vale dos Vinhedos, ganhou o DOC, denominação de origem agora controlada na região do Bento Gonçalves, e a nossa Wee Heavy envelhecida, onde traz as notas da madeira, do turfado, não trufa, da turfa, baunilha, bem maltada, levemente licorosa, e com um pouco do vinho Syrah, seca, com uvas passas, ameixas, frutas desidratadas, damasco, tâmaras, um pouco de fumo e a nota vinílica que é comum nos vinhos, além da baunilha da madeira. Então esse complexo de informações, que é difícil fazer uma leitura, está aqui, e a gente mandou para a competição agora em março em Blumenau. Fomos escolhidos como a melhor cerveja envelhecida em madeira do Brasil, né? E agora, ainda bem que eu fiz mais, né? Agora tem umas 5.000, vou guardar umas 200 para mim. E eu vou mandar agora para o Canadá e estou mandando para a Austrália, né? Para que eu tenha um julgamento mais isento de interferência. Porque eu estou no Brasil, os juízes, alguns podem me conhecer, pode ter uma certa influência. Então, no Canadá e na Austrália são 2 lugares bem distantes onde a gente pode ter uma... Mas vamos sentar e a gente vai conversando. A gente vai fazer cerveja que é um pouco diferente das harmonizações de vinho. A gente vai seguir o modelo do vinho. Legal, obrigado. Essa primeira cerveja é Blanche de Curitiba, homenageia Curitiba, e a gente escolheu para fazer uma harmonização um pão ao levain, um pão baguete rústico feito pela Fábrica Pizza do André. Quem já conhece, é uma fábrica de pães que chama Fábrica Pizza, que trabalha só com pães de fermentações espontâneas, fermentação natural, levain. Então esse baguete, ele tem uma fermentação de 12 horas. Junto com ele, a gente colocou um azeite de oliva com trufa. É isso o nome? É porque o malte é trufa. E recebe gorgonzola dinamarquês, tudo bem, veio da Dinamarca, tudo bem. E um pouco de limão siciliano, onde a gente vai harmonizar com essa cerveja de trigo, com semente de coentro e casca de laranja. E a gente utilizou a banana, nossa banana ouro. Você pode olhar que nós temos 2 frutas brasileiras e 2 frutas que se pode se dizer da Europa. A banana, a jabuticaba, depois a gente fala delas, o damasco e a tâmaras. Então nós temos aqui um embate das nossas frutas, do que a gente tem no Brasil, que é a banana e a jabuticaba selvagem, e o damasco e a tâmaras, desidratadas, como no Oriente Médio e na Europa. Mas vamos começar com esse primeiro e fiquem à vontade. Eu ia falar bem. Bom, pessoal, estamos aqui com a Blanche de Curitiba, comemorativa, 325 anos. A receita é a mesma e continua uma excelente cerveja. É uma Witbier
com bastante características belgas, onde a levedura trabalha bastante, é diferente das Witbiers feitas no Brasil, que tem um perfil um pouco mais leve. Ela traz bastante a levedura, traz bastante os ingredientes, o coentro, até um pouquinho de gengibre. Então, muito bacana. Raul, o que você achou? Muito boa, achei ela com a característica belga bem presente, uma cerveja extremamente, lembra bem a escola belga, ficou muito boa, muito gostosa aqui com a harmonização que foi feita, bem legal, valeu a pena. E uma cerveja que já está na garrafa, então é a cerveja que você bebe, não é aquele batch que muitas vezes o pessoal faz para experimentação e é único. Não, isso aqui é o que você vai encontrar nas gôndolas, isso é o mais legal da gente estar tomando essa cerveja. Tivemos, evidentemente, altos e baixos na construção dessa receita. É a primeira da Body Brau. Eu sofri muito para achar um ponto de equilíbrio com ela. E eu considero hoje ela o ponto máximo. Ela recebeu as 2 condecorações máximas no Canadá. E para mim foi a condecoração ultra máxima. A gente recebeu a medalha de ouro na Escócia. Abastecemos mais de 1.200 bares com essa receita em toda a Escócia, toda a Inglaterra, para 1.000 bares da rede J. Transport. Para mim, é o ponto que a gente demorou 7 anos para achar o ponto. E às vezes alguém perguntou para mim quanto tempo leva uma construção de uma receita? 45 dias, 60 dias, né? Mas essa aí levou 7 anos. E muitas pessoas tem uma mãozinha aqui. Amigos do Rio, São Paulo, gente que tomava, dizia que estava assim, estava assado, vamos ajeitar, vamos corrigir. Eu fui modelando. E nos últimos 4 anos a gente reproduz essa receita, que é um clássico. A gente já exportou para a França, para a Alemanha, para o Canadá, para a Argentina e para o Chile, essa cerveja. E ela tem 7 maltes, levedura escocesa, um maltado profundo, um dulçor e não se engane, tem 8% de grau alcoólico. Tem um malte turfado, que é aquele combustível fóssil na Escócia, que ele traz notas de baunilha, enquanto o defumado traz notas de defumado, de linguiça, essas coisas. O turfado traz um pouco aquela coisa do whisky turfado, whisky escocês. Criou a harmonização dela também com pão baguete rústico, de fermentação natural. Essa fermentação levou 12 horas. E o queijo é um queijo produzido em Pomerode, na queijaria Vermont, do Juliano Mendes, o cara que fundou a Eisenbahn. Essa queijaria produz 3 tipos de queijo: o Brie, o Camembert e o Tome Vaudoise. Nossa, agora eu mandei bem, né? E esse é um queijo suíço, é pouco conhecido no Brasil, a gente conhece muito o Brie e o Camembert. Diga-se de passagem que muitas queijarias mainstream no Brasil produzem um tipo e divide as caixas, Brie e Camembert, mas na verdade é um só. E o queijo do Juliano Mendes, fundador da Eisenbahn, dono da Vermont Queijos Especiais, ele produz um Brie com um queijeiro suíço e um Camembert. São queijos distintos, que a gente vai provar um deles aqui. E a gente escolheu a tâmaras e o azeite de oliva tradicional, sem nenhum elemento, sem nada. Então eu espero que vocês tenham uma boa experiência com a We Have, uma cerveja bem maltada, com 8% de grau alcoólico, baixo amargor, com pães, Brie e tâmaras. Beleza? Aqui deu certo. Estamos tomando agora um We Have, que é um estilo escocês, também conhecido como Scotch Strong Ale, uma cerveja bem alcoólica, bem maltada. E essa versão aqui do Samuel tem 9 anos e traz bastante madeira. É uma cerveja bem encorpada, uma cerveja que pede uma harmonização, uma cerveja muito boa, mas uma cerveja que é uma cerveja bem forte. Raul, o que você achou? É uma cerveja especial, ela é uma cerveja para um final de noite, é uma cerveja para você harmonizar com alguma comida mais gordurosa, algo mais pesado e extremamente aromática, um cheiro de couro, um cheiro que lembra baunilha, madeira, madeira, fumo,
muito aromática, ela tá com um corpo legal, tá bem legal, tá de parabéns. A cerveja We Have, como eu falei no começo, uma We Have é uma cerveja que tem um maltado profundo, proveniente de 7 tipos de maltes. De verdade, os escoceses usavam 2 ou 3 ou 4 tipos de malte apenas. Como eu não tenho decocção, técnica germânica, os germânicos foram os caras que ensinaram os escoceses. Por quê? Porque os ingleses não se davam muito bem com os escoceses, então toda a técnica de produção cervejeira escocesa tem forte influência nas técnicas germânicas. Porque os monges beneditinos que estavam na Alemanha viajavam para a Escócia, lá para Edinburgh, no castelo do Davi, para fazer pão, cerveja e queijo para alimentar o exército a servir para lutar contra o exército da Inglaterra. Então, só por esse motivo dos monges beneditinos construindo mosteiros na Escócia, auxiliaram na transferência do conhecimento à construção do estilo de cerveja escocesa, pautada na origem germânica. Bem, então os germânicos, por natureza, produzem cervejas que têm um equilíbrio incrível maltado. Nós não trabalhamos um lúpulo muito grande ou não trabalhamos o éster muito grande. Então, se você dividir num triângulo com 3 bolinhas, você tem os maltes, a levedura, subprodutos e os lúpulos. O equilíbrio do lúpulo, o equilíbrio do malte, o equilíbrio da levedura é a cerveja germânica. Uma American IPA, o que é que tem? Um lúpulo, uma bolinha bem grande, um maltado médio e uma levedura pequenininha. Uma cerveja belga, você tem uma levedura, uma bolinha maior, um maltado médio e um lúpulo pequenininho. Então você começa a entender que o triângulo da formação dos aromas e dos sabores, que envolve lúpulo, especiarias ou condimento, malte e levedura, que seriam os ésteres frutados, faz com que a cerveja escocesa não tenha a evidência do éster presente nas cervejas inglesas, muito menos dos germânicos, certo? Então, por isso só essa cerveja bem maltada. Bem, agora você tem uma cerveja que tem uma base bem maltada, bem profunda, uma cerveja com um dulçor evidente, porque 8% de grau alcoólico, você precisa ter uma camada para dar sustentação, senão você está na Escócia a menos 5 graus, naquelas ladeiras cheias de paralelepípedos, daquelas igrejas bonitas de ver na Escócia, Edimburgo, e vai tomar uma We Have para aquecer a ponta do dedo do pé. Um licor de Kümmel, que eles chamam aquele licor que aquece até a unha do dedo, né? Bem, voltando a essa cerveja, então ela tem como característica aquela bola do malte bem grandona, um dulçor médio a alto, certo? Baixo amargor e alto teor alcoólico. Coloca-se para envelhecer num barril de madeira de tosta média, previamente utilizado pelo vinho da cepa Shiraz, uma uva que está na origem do homem. Acho que diz que primeiro vinho do planeta, do Jesus Cristo da época, era Shiraz. Uma uva que você tem uma característica levemente ácida, nota aí, não vou entrar no campo de uva, porque eu vou mexer com os sommeliers, os enólogos, mas um vinho que tem uma carga de tanino presente, um frutado de cor rubi e que traz notas levemente ácidas. E até aí tá bom, né? Bem, aquele maltado passa 1 mês, 2 meses, a madeira abre e fecha, há um equilíbrio da formação dos aromas, dos ésteres e de alguns outros subprodutos e traz uma acidez em virtude da entrada do oxigênio e a saída do oxigênio, a madeira abre e fecha. Galera, provando agora o We Have em barril de carvalho, onde foi maturado o vinho Shiraz. O We Have é a base que a gente tomou agora há pouco e ficou de 12 a 13 meses então nos barris. E o que a gente pode falar dessa cerveja espetacular, puxou muito a característica do vinho, tem bastante notas vinificadas, a baunilha está bastante forte e todas as características maltadas da We Have estão em segundo plano, o que deixa uma cerveja mais leve, uma cerveja extremamente gostosa de beber, até uma certa acidez que veio do vinho, realmente uma combinação incrível e a Body Brown provando aí que é especialista em barril. Se há alguma coisa que a Body Brown hoje é líder, realmente é barril, é incrível a qualidade das cervejas que a Body Brown consegue fazer aqui em barril. É ou não é, Raul? É uma cerveja que ela trouxe essa acidez que você falou e ela deu essa quebrada nesse maltado tão forte que é a da We Have, deixando ela com drinkability bem alto. Para uma cerveja envelhecida em barril, ela é uma cerveja com drinkability bem alto, o que a gente não é de costume para isso. Ela quase puxa para uma sour, não? Quase.
ela traz essa nota do vinho Syrah e muito carvalho, lembrando até o whisky, lembrando até uma bebida é muito complexa, é até difícil pegar todos os aromas que traz essa cerveja. Parabéns para Bode Brau mais uma vez, porque essa aqui tá especial. Valeu! Saúde! Cerveja, olha que coisa interessante, né? Nós dois aqui adoramos a cerveja. O André, que está no começo da cerveja, falou, parece vinho, não deu certo, não gostei. Você viu uma sugestão de harmonização aqui embaixo? Alguém leu? Não. A última harmonização que eu ofereço aqui. A primeira da We Have é o Syrah. A primeira, costela assada, legumes na brasa para atender os veganos, queijos de mofo branco, o brie, o camembert, o tomate oviado. Aí eu sugiro uma música, Fígaro de Luciano Pavarotti. Tomar quietinho, com de repente um charuto, escutar um Pavarotti. Eu ia sugerir Fear of the Dark do Iron Maiden. Também, um Deep Purple ou um Black Sabbath, pode ser, né? Por que não? Um Sweet Child do Deep Purple, né? Mas eu coloco aqui um lugar para vocês irem, Guarda do Embaú. Maravilhoso. Harmonizar na Guarda do Embaú. E a última, Raio de Schwarzschild. Aí é matemática avançada. Schwarzschild era acho que é David Schwarzschild, é um cara que ele diz que através da matemática, através de uma força gravitacional, porque a luz, Einstein disse que a luz quando está viajando, ela sofre uma atração por um campo gravitacional maior do que a velocidade e ela faz uma curva, certo? Se você tiver um equilíbrio nessa curva, o que você faz? Se tiver uma força gravitacional aqui atrás, se você faz essa luz, porque tudo que a gente enxerga é a refração. Então as cores que não absorveram. Então eu estou enxergando aqui tudo, né? Se está havendo uma força gravitacional da luz, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma volta. Eu já estou enxergando o teto e eu consigo enxergar o que está aqui atrás. Então, através de uma força gravitacional, a luz faz uma curva e a imagem que eu assisto é o que está atrás de mim. Então, eu sugiro harmonizar essa cerveja com essa equação também. Isso é muito louco. Mas voltando a falar da cerveja. Esse aqui é o meu. Então, a Cacauí é uma versão da nossa cerveja mãe, a We Have, a primeira cerveja da Bode Brau, que compõe com 7 maltes, levedura escocesa, lúpulos ingleses, baixo amargor, uma camada de dulçor de malte bem presente e que recebe na fervura doses de nibs de cacau, oriundo de Ilhéus, da Bahia, o mesmo que a gente usa na Cacauípa, e que traz esse equilíbrio entre o malte, o dulçor e esse gosto e aroma de chocolate. Então essa cerveja que tem uma pegada um pouco mais doce, voltada para essa época festiva, Páscoa, chocolate e tal, final de ano, a gente sugeriu a harmonização com 2 maçãs, feito pela Apple Caramel, e é uma com chocolate belga escuro, preto, o dark, meio amargo, e o branco, que tem uma gordura um pouco mais elevada. E lógico, o caramelo é uma maçã que tem um equilíbrio de doce com acidez, é uma maçã chilena. No outono e verão ele usa a chilena e no inverno ele usa as francesas. Então é uma maçã boa, maçã gostosa, e que quando a gente toma com a Cacauí, existe um equilíbrio ali de harmonização muito bom. Então acho que foi a escolha que a gente fez de finalizar, que é uma cerveja bem maltada, com notas de chocolates do nibs de cacau, com a maçã. Então, se você observar, toda a base da harmonização teve uma camada de pães e frutas. Banana, jabuticaba brasileira e finalizando com maçã e chocolate. E tivemos uma vertical de 3 cervejas família da We Have, que é a We Have original, a natural. Depois a We Have envelhecida em barris de Syrah, um carvalho francês previamente usado pela uva Syrah, o vinho. E por último a Cacauí. Então todas as 3 são We Have. São We Have com 8%, a mesma base, porém com propósitos diferentes. A primeira é a natural, a segunda é envelhecida e a terceira com chocolate, ou com nibs de cacau. Onde a gente teve a tâmaras, o damasco e a maçã como protagonista na harmonização. E a abertura, blanche de Curitiba com banana, limão siciliano, azeite turfado e o pão levar. Essa foi a ideia, inclusive para a gente tentar trazer um pouco dessa possibilidade, né? Porque às vezes a gente acha que está muito restrito, a cerveja é versátil.
lógico, hoje a gente está aqui numa noite de descoberta, de bate-papo, mas a gente pode perceber que na harmonização ela é versátil, inclusive com a jabuticaba. Né? Essa foi a ideia. Obrigado. Mas perdeu a queda, né? Pô, vou ter que rever esse banco aí, né? Esse banco.